Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu te convido a estar comigo até o final do vídeo, quando nós vamos orar, encerrando o nosso devocional. E agora eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O Senhor nos dirige um texto hoje e nós continuamos falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, alguns detalhes muito importantes, porque é rico, é muito rico, tudo aquilo que fala na palavra sobre a ressurreição, sobre esse momento tão importante e determinante para a fé cristã. Então o texto está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Mateus 26, 17. Tome a sua Bíblia comigo e vamos ler juntos. Assim está escrito: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procuram um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Veja bem, Jesus, aproximadamente há 3 anos, ali completando cerca de 3 anos, já estava com seus discípulos. Já havia celebrado a Páscoa com eles algumas vezes. Por vários momentos eles tentaram prender e matar Jesus, tentaram fazer de tudo. Mas aqui, Jesus, como o Senhor de todas as coisas, a história está nas mãos de Deus. Jesus estabelece, nos seus planos divinos e eternos, que seria nessa Páscoa desse ano, desse período, em que ele passaria por todo o sacrifício. E veja bem, tudo se moveu de forma para que naquele dia Jesus fosse traído por Judas, Jesus fosse preso pelos soldados, passasse por todo o martírio e fosse crucificado exatamente durante a Páscoa. A Páscoa começou ali, no primeiro dia, na sexta-feira, o segundo dia, a festividade da Páscoa, e no domingo seguinte à Páscoa, Jesus ressuscita, no terceiro dia. Foi tudo muito bem planejado por Deus. Não há casos no que diz respeito aos planos de Deus sobre a terra. A história está nas mãos do Senhor. Por que tantas vezes tentaram prender Jesus, o perseguiram, fizeram e aconteceram e nunca puderam prender? Porque de fato foi ele que se entregou, foi ele que permitiu ser preso, foi ele que permitiu passar por aquele sacrifício. Agora imagine você estando prestes a passar por um sacrifício, ou dizer, nós jamais iríamos passar pelo sacrifício de Jesus, mas imagine você sabendo que daqui a 3 dias, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, você estaria passando por um martírio e passando por uma morte terrível, cheia de tortura, cheia de violência, cheia de sofrimento, de forma inocente e injusta. E você, de repente, no meio de tudo isso, imagine se você iria chamar as pessoas para poder fazer uma ceia com tanta tranquilidade, com tanta calma, com tanta certeza de tudo que vai acontecer. Isso nos ensina muito acerca de como que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nos ensina como que a história está nas mãos do Senhor. Nos ensina como que o Senhor tinha certeza e convicção de tudo o que estava acontecendo. Nós sabemos que Jesus se angustiou terrivelmente no Getsêmani. Sabemos que ele passou por momentos de muito sofrimento e dor, mas ele sabia exatamente tudo o que estava para acontecer. A sua vida, a minha vida, dependem disso, porque é nisso que nós temos a nossa redenção. Então, o que eu quero trazer sua meditação hoje é que tudo foi planejado por Deus. Tudo foi, detalhadamente planejado por Deus para que acontecesse.
O maior sofrimento de um homem na face da terra foi ali naquela cruz. Um homem plenamente inocente, que pagou pelos pecados de todos na humanidade. Os seus pecados foram pagos ali na cruz. Muitas e muitas pessoas estão morrendo todos os dias e sendo condenados ao inferno porque não creram nessas verdades, porque o pecado já foi perdoado. Todas as pessoas estão debaixo dessa mesma verdade, mas por não crerem, por não aceitarem essa verdade, estão debaixo de condenação e pagarão o juízo eterno. As pessoas, eu posso dizer, elas morrem sem Jesus, tendo pecados perdoados, só porque elas não creram, não aceitaram, não se voltaram ao Senhor e creram nas verdades eternas. Parece ser muito duro isso, mas a grande verdade é que Deus, ele se pôs à disposição de todos os homens. Nos tempos que vivemos hoje, todo mundo, de alguma forma, ouviu alguma mensagem sobre Jesus. Todos, de uma certa forma, já receberam o anúncio do Evangelho. Nossa geração é uma geração que está indesculpável diante de Deus, porque tudo já foi feito. Nós sabemos como a história terminou. Nós temos aqui, olha, eu tenho aqui essa Bíblia, você tem uma Bíblia no seu celular, eu também tenho Bíblia no celular. Aqui na minha casa eu tenho várias Bíblias e todos nós temos acesso a essas verdades. O nosso papel é crer, é receber pela graça tudo que Jesus fez. Já está tudo feito, já está tudo pronto. Ele cumpriu cada detalhe de tudo que era para ser feito. Quando nós olhamos, sabe, esses pequenos detalhes de como aconteceram, aquela semana tinha que ser naquele dia, sabe? E você vai ver que tudo conspirou. Por quê? Porque havia uma direção divina e eterna para que aquilo acontecesse naquela Páscoa, naquela sexta-feira, naquele sábado, naquele domingo, daquele ano, daquele mês. Tudo estava resolvido nos céus. A Páscoa, a primeira Páscoa, foi quando o povo saiu do Egito. Naquele dia que o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu um plano. Ali o povo saiu com a mão forte do Senhor do Egito. E naquele dia houve um sacrifício, um cordeiro morreu em cada uma das casas dos judeus. O sangue foi aspergido na porta, nos umbrais da porta. E o anjo da morte passou ali. E onde havia aquela marca de sangue, a morte não alcançou. Da mesma forma acontece quando Jesus derrama o sangue no Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia, todos nós, sem exceção, recebemos graça sobre graça, perdão pelos pecados. Basta que nós recebamos isso pela fé, sabendo que Ele é quem consuma e quem nos dá a fé. Ele mesmo prepara tudo para nós. Ou seja, se você está ouvindo essa mensagem, se você crê nessa mensagem, saiba, você está nesse lugar daqueles que receberam perdão. Então, viva perdoado. Honre tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, porque nada foi por acaso. Tudo fazia parte do plano de Deus e Deus nunca falha. Pai querido, muito obrigado por essas verdades eternas. Obrigado porque o Senhor, de forma extraordinária e maravilhosa, passou por todo o Calvário, mas ressuscitou. Obrigado porque o Senhor nos trouxe essa mensagem e hoje nós podemos ler, crer e receber pela graça tudo que o Senhor conquistou naquela cruz. Que cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de devocional, ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo possa promover um convencimento, uma aplicação sobre a vida de cada um, para que haja, Pai, pessoas se convertendo ao Senhor, voltando aos Teus pés, recebendo do que o Senhor fez naquela cruz, porque nós sabemos, Pai, o Teu amor é infinito e não há, Pai, em nós condições de entender a plenitude de tudo que o Senhor fez por nós, mas ainda que não entendamos,
Nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e nós continuamos aqui orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.